Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Abreu Gomes, sou um dos estudiosos da história de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu, a cidade simpatia, aquela cidade pequena no tamanho, mas que tem grandes histórias para contar. E uma dessas grandes histórias aconteceu exatamente no dia de hoje, há 69 anos atrás, no 15 de março de 1952. Nesse dia, ao tempo que eu falei, 69 anos atrás, nos transformamos em município. Ficamos independentes do município de Macaé e nos tornamos, à época, o 62º município do estado do Rio de Janeiro. Mas não pense que foi fácil. Não pensem vocês que bastou uma assinatura e pronto, estava criado Conceição de Macabu. Antes fosse, porque na verdade foi uma luta de pioneirismo, uma luta de grandes homens, uma luta que resultou num plebiscito pioneiro na história do Brasil, um plebiscito de resultado estrondoso até os dias de hoje, uma história que traz em si uma outra história, que nós vamos contar. Conceição de Macabu se tornar um município independente não foi fácil. Era distrito de Macaé, era o 5º distrito de Macaé, o mais rico, o mais importante dos distritos macaenses, porque, entre outras coisas, tinha uma grande usina de cana-de-açúcar, que era a usina Vitorsense. Mas também porque tinha a fazenda modelo, né, de São Domingos, o educandário Rego Barros, com uma projeção enorme a nível de Brasil, além de outras atividades, como é o caso da cooperativa de laticínios, que já naquela época produzia artigos de primeiríssima qualidade. A luta para a Conceição de Macabu se tornar independente, ela tem um caráter legal, quando é promulgada no Brasil a Constituição de 1946. E essa Constituição, ela determinou que fosse utilizado o sistema de plebiscito para se emancipar os municípios, para que novos municípios fossem criados. Mas isso ainda levou 4 anos para ser regulamentado e só em 1950 esse sistema começou realmente a ser adotado. E o primeiro município que o adotou foi Conceição de Macabu. Formou-se em nossa cidade uma comissão chamada Comissão Pró-Emancipação de Conceição de Macabu, que começou a realizar uma série de estudos sobre a documentação necessária. Então, por exemplo, o primeiro problema que eles esbarraram: Conceição de Macabu sozinho não tinha os 10.000 habitantes exigidos. E aí buscou-se um aliado, e por incrível que pareça, um aliado dentro de Macaé. O 10º distrito de Macaé, Macabuzinho, se juntou a Conceição de Macabu nessa luta para completar os 10.000 habitantes necessários e também para se separar de Macaé, no caso. E aí essa comissão começou a fazer estudos, começou a reunir documentos. Tivemos a sorte de que naquela época estava sendo construída a central hidrelétrica do rio Macabu, lá no município de Trajano de Moraes, e Conceição de Macabu era uma espécie de parada obrigatória dos políticos e engenheiros que trabalhavam naquela obra, os políticos do estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, muitos governadores do estado do Rio de Janeiro. E como a simpatia é uma marca registrada, nós ganhamos o apoio desses políticos, ganhamos o apoio do governador Macedo Soares, ganhamos o apoio do interventor e depois também governador do estado do Rio, Hernani do Amaral Peixoto, e com isso, com todos esses apoios, com as condições resolvidas, nós reunimos uma grande quantidade de assinaturas. Os eleitores da cidade assinaram em massa. Esse abaixo-assinado foi enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio e eles marcaram o plebiscito de emancipação para o dia 4 de janeiro de 1952. Plebiscito marcado. O que é um plebiscito? O plebiscito é uma eleição onde as pessoas deveriam votar. Onde estava sendo feita a seguinte pergunta na cédula eleitoral, um pedaço de papel que hoje em dia a maioria dos eleitores nem sabe mais do que se trata. Perguntava-se o seguinte: você concorda com a criação do município de Conceição de Macabu? Sim ou não? As pessoas deviam marcar o sim, botar um X no sim.
E aí cerca de 700 e alguma coisa eleitores foram às urnas. E mais 60 e poucos eleitores em Macabuzinho. E esses eleitores, gente, por unanimidade em Conceição de Macabu, esse resultado nunca foi obtido nos outros milhares de plebiscitos que foram feitos, por unanimidade eles votaram sim. Aqui em Conceição de Macabu foi 100%. Em Macabuzinho tivemos 6 votos contra. No cômputo geral, 98,6% do eleitorado votou a favor da emancipação do município de Conceição de Macabu, um resultado até hoje não alcançado por nenhum outro plebiscito de qualquer natureza na história do Brasil. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o governador do estado, diante de um resultado desses, podia fazer o quê? Criar o município de Conceição de Macabu. E isso foi feito em 2 etapas. No dia 20 de fevereiro, a Assembleia criou a lei do município, que criava o município de Conceição de Macabu, e no dia 15 de março de 1952, a lei foi sancionada e Macabu estava em festa, comemorando a sua desanexação de Macaé e transformação no 62º município do estado do Rio de Janeiro. Aquela Conceição de Macabu de 69 anos atrás, vocês devem imaginar, é muito diferente da Conceição de Macabu de hoje. Era mais rural, menos urbana. Havia mais emprego por conta de que hoje em dia nós estamos num contexto de crise. Naquela época não, nós tínhamos usina, FEEM, cooperativa, muitas fazendas produzindo muitas atividades, né, serrarias e outras atividades, olarias. E era uma outra Conceição de Macabu. No dia 15 de novembro do mesmo ano, 52, houve a primeira eleição para prefeito de Conceição de Macabu. Por curiosidade, era uma eleição sem vice-prefeito e elegeu-se Rosendo Fontes Tavares como o primeiro prefeito da cidade. No dia 4 de janeiro do ano seguinte, ele tomou posse como prefeito, né, e fez um mandato curto, um mandato de apenas 2 anos. E aí entrou em cena o segundo prefeito eleito, que já foi o Francisco Barbosa de Andrade, o Chico Tobias. Esse tinha vice-prefeito, que era o Louvaim Ribeiro. E aí formou-se a sequência de administradores que vez por outra enfrentaram grandes crises, né, como por exemplo a saída da Ródia, né, enfrentada aqui pelo prefeito Jorge Armando Figueiredo N, que absolutamente não tem culpa nenhuma da saída da Ródia. Né, há quem diga até que a Ródia nunca quis vir para cá, ela apenas forjou a vinda da Ródia para Conceição de Macabu para poder comprar um equipamento da usina Vitorsense e levar esse equipamento para lá. De herança, o que a Ródia deixou para a gente? Deixou vários encanamentos que foram transformados no abastecimento de água lá do Monte Cristo e deixou o nome Ródia para o bairro da Ródia. Mais tarde, passado algum processo, nos anos 80, nós vivenciamos uma crise geral do sistema canavieiro no norte fluminense, com o fechamento de 17 usinas de cana-de-açúcar. Dentre elas, em 93, a própria Vitorsense, uma das maiores e mais importantes usinas. Macabu foi meio que pro buraco naquele período. A crise foi muito forte. Só não foi maior porque o petróleo começava a ser explorado com muita força em Macaé. Isso fez com que muitos de nós se deslocássemos para Macaé e Rio das Ostras e prestássemos serviços, e somos considerados bons trabalhadores dessas cidades até os dias de hoje. E outras situações vieram, né, de crise, de sucesso, de fracasso, de festa, mas também de tristeza. É a vida. Macabu é como se fosse um corpo, como se fosse um homem de 69 anos. Enfrentou de tudo nessa vida. Pessoal, como um senhor de 69 anos, o nosso município deu muitas contribuições para o mundo e para o estado. É uma região de muita história, é uma região de muitas alegrias também para todo o Brasil. Por exemplo, se nós temos um grande tesouro entre nós, é aquilo que nós podemos contar para os nossos descendentes, é aquilo que nós podemos contar para outras pessoas. Foi nessa cidade que nasceu a cantora Ângela Maria, foi nessa cidade que ocorreu o fato da Fera de Macabu, que é considerado um dos grandes erros criminais da história do Brasil. Foi nessa cidade, né, que nós tivemos um dos maiores quilombos do estado, que é o quilombo do Carucango, né, que marcou a resistência dos escravizados, né, a todo aquele sistema de escravidão que existia no Brasil.
É a cidade de médicos famosos em todo o estado do Rio de Janeiro. É a cidade de políticos, é uma cidade exportadora de médicos, advogados, políticos, professores. Posso dizer para vocês, por exemplo, que um macabuense governou o Espírito Santo, foi senador da República, nascido ali na Bocaina. Foi senador da República, governou o Espírito Santo, foi prefeito de Vitória, Cachoeiro, Itapemirim, São Mateus. Outros macabuenses fizeram sucesso em Nova Friburgo, Dr. Demerval Barbosa Moreira, cujo filho foi prefeito, cujo neto foi prefeito. Ou o irmão dele, Valdir Barbosa Moreira, prefeito de Teresópolis. Ou a família Picanso, né, em Niterói, os juristas, administradores escolares, e Silvio Picanso, prefeito de Niterói. Enfim, somos uma cidade que tem história para contar, através das pessoas, através dos fatos. Temos uma natureza deslumbrante, mas vivemos um período difícil. Um período em que o nosso patrimônio histórico foi quase todo destruído, que a nossa natureza, que nós já perdemos 70% do nosso patrimônio natural e mais de 90% do nosso patrimônio histórico. Temos histórias, mas também temos que ter o que mostrar. E aí precisamos da conservação de tudo isso. Para Conceição de Macabu, parabéns pelos 69 anos e que venham mais 690 anos pela frente. Foi bom estar com vocês. Salve, salve, ó Conceição, Torrão santo e altaneiro, que simboliza o coração do grande solo brasileiro. Teu passado é um retalho que exalta pela lembrança. Teu presente é o trabalho e o futuro, nossa esperança. Conceição, Conceição de Macabu, subindo ao céu sagrado, recebe beijos murmurantes de Maria, coração imaculado. Tens baixadas majestosas